Boa noite, alunos e não alunos da Escola Discoveron. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto muito bacana e talvez você não saiba sobre isso. Então, vem aqui com a gente hoje com um convidado super especial que está na Escola Discover há muitos anos, assim como eu também. Então, ele tem muita coisa para compartilhar com a gente. E a gente vai falar de um assunto bacana que você pode se surpreender até. E ele veio com muita informação para dar para você. Então, aproveita para você tirar suas dúvidas, tá bom? Aqui hoje. Eu vou chamá-lo e aproveita também, curte a página do canal da Escola Discover, né? Aproveita, tá bom? Põe o seu like nesse vídeo maravilhoso. Vou chamar o nosso querido Teacher Marcos, que está aqui com a gente. Hello! Hello everyone. Good evening. Com certeza você já deve ter visto Teacher Marcos nas nossas redes sociais, ou você já deve ter tido aula com ele. Se não ainda, com certeza você já vai ter, né, na verdade, aula com ele futuramente. Hello, Marcos, como você está? Eu tô ótimo. E você, como você tá? Tô bem também. Seja bem-vindo. Primeira live que você faz com a gente, primeira gravação, assim. Na verdade, essa é a segunda. Eu Ah, é fiz uma live há verdade. um tempo atrás falando sobre mangás e animes. Verdade, foi 2020. Foi. Fizemos mesmo. E hoje, então vamos contar para o pessoal que hoje o tema, qual é o nosso tema? Hoje nós vamos falar sobre uma prova que é importantíssima para quem quer fazer uma faculdade no exterior, quem quer fazer uma carreira mesmo fora do Brasil, que é o TOEFL, né? Uma prova aí muito aclamada fora do Brasil, né? Muitos países aceitam essa prova como certificação de que o aluno tem proficiência em inglês e está apto a fazer uma faculdade fora daqui. Sim. Então vamos contar para eles assim, Marcos, o que é o teste TOEFL? O que é esse teste? O TOEFL, na verdade, ele tem várias ramificações, né? Não existe apenas um tipo de TOEFL. Eu fiz o TOEFL 2 vezes já, aqui pela Discover. O que a Discover apresenta é o ITP, né? Qual que é o propósito da prova? Você tem que atingir uma determinada pontuação, né? Então, não existe muito isso de passar ou reprovar no TOEFL. Isso é uma grande vantagem para o aluno, né? Olha, porque geralmente testes a gente fica meio ali, será que eu vou passar? Será que serei aprovado? Então, esse teste não tem essa questão de aprovação, então. Isso. Porém, né, você tem que atingir uma determinada pontuação e Certo. dependendo da sua pontuação, você tem que ver se aquela pontuação que você tirou no TOEFL, ela vai ser aceita pela universidade que você se Ah, candidatar. Então, você tem que eu, fazer uma pesquisa de universidades para ver qual é a pontuação que é exigida. Isso que eu ia te perguntar, né? O que esse teste, então, ele me ajuda? Eu ter esse certificado do TOEFL, no que ele me ajuda, então, se eu for para o exterior, para outro país? O que ele me traz de benefícios ter esse certificado? Uhum. Você pode fazer faculdade, você pode fazer mestrado, cursos técnicos fora daqui também. Você pode até dar aulas de inglês, né? Você pode dar cursos preparatórios, porque se você já fez o TOEFL, você já tirou uma pontuação legal, bacana, isso significa que você está apto a dar aulas de inglês voltadas para o TOEFL, né? Sim. Então é uma forma de você fazer um pé de meia também, né? Quem está começando aí na carreira, quem tem futuramente vontade de dar aulas de inglês, ajuda também. E tem vários programas extras que as universidades dão, né, para os alunos, que é, por exemplo, aulas de speaking.
você pode ser um professor específico para dar aula de speaking dentro de uma universidade no exterior, Olha, que né? É bacana. bacana. Uhum. Uhum. Legal. Tem uma pergunta aqui também sobre essas questões de, por exemplo, então ele não tem essa aprovação, mas é necessário então uma pontuação para que a gente consiga também, a universidade nos, digamos, aceite, né? Seja uma Isso. pontuação bacana lá fora. Uhum. Existe uma validade, por exemplo, desse certificado? Uhum, existe. O certificado vale durante 2 anos, né? Então, assim, o que eu recomendo pessoalmente para os alunos que tiram a certificação é que eles aproveitem a oportunidade dentro desses 2 anos, né? Tá. E por quê? É. Porque daí depois de 2 anos a validade passa e daí você tem que refazer a prova, né? Ah, sim. Então, Como você disse no começo, você chegou a fazer já 2 vezes, né? isso. Uhum. Uhum. E às vezes os alunos chegam para mim e falam assim, teacher, mas isso significa que eu vou ter que sempre fazer a prova do TOEFL? Não necessariamente. Por Aham. exemplo, eu fiz agora o meu TOEFL porque eu quero entrar na faculdade ano que vem, né, lá no Canadá, suponhamos. Você conseguiu o seu objetivo, você já está lá. Então você não Aham. precisa necessariamente fazer outro TOEFL, a não ser que você queira realmente testar seu inglês, né? Se você precisa, se você quiser, por exemplo, fazer uma pós no exterior também, aí você vai precisar tirar outro certificado, Sim. né? Tudo vai também da trajetória ali, as suas Sim. metas, seus objetivos futuros, né? Depois que Uhum. você vai mesmo traçando aí, né? No meio Isso. acadêmico ou Uhum. da Sabe sua uma coisa, carreira. sabe uma coisa que eu acho interessante, Mari? Aconteceu comigo várias vezes de ter alunos que não tinham perspectiva nenhuma, assim, Sim. sabe? Chegavam para mim e falavam assim, teacher, eu não sei o que eu vou fazer com o meu inglês, eu realmente, assim, estou fazendo porque eu estou fazendo, sabe? Não tinha Uhum. um propósito, assim. E gostavam de fazer inglês. E com o passar do tempo, sabe, as coisas foram surgindo para eles, e eles foram descobrindo um caminho. Hoje nós temos alunos que fizeram faculdade em Harvard, eu descobri isso esses dias. Sério? A filha de um aluno meu fez pós de ortopedia fora daqui. Ela estudava na mesma época que eu estudava. Ah, eu sei. A Aham. Sim, Gabi, a Gabi. Aham. e eu fiquei tão feliz, assim, de ver o vídeo, sabe? Porque nós E ela foi estudamos nossa juntos. aluna, ela foi É. nossa aluna. Que Então você vai bacana. descobrindo, sabe? Às vezes você não Uhum. tem muito, assim, objetivo, mas a vida vai apresentando para vocês os objetivos, né? Vai colocando Sim, coisas para você e você vai descobrindo, né? sim, muito bacana, né. Uhum. E você realmente, né, vai vendo ali, assim como nós não esperávamos ser professores de inglês lá atrás, você nem imagina, e vai Não. realmente traçando o seu caminho e descobrindo ali o que a gente gosta de fazer, né. Sim. Bacana. E Má, uma coisa que aí eu trago, assim, essa pergunta, porque a gente, né, fez esse convite para você falar sobre esse assunto, porque você é o professor, que dá a aula de preparatório para o TOEFL, certo? Uhum. Por Sim. que existe esse preparatório para o TOEFL? Qual é a necessidade de fazer esse curso, né? Uhum. Porque você explicou um pouquinho sobre a prova, tem essa validade, o objetivo, então, do meio acadêmico, né, que do Isso. Uhum. certificado, mas, então, qual a necessidade do preparatório, antes de você aplicar para o teste TOEFL? Uhum. É porque assim, o TOEFL ele é uma prova que ele é um investimento, né? Se você Aham, for parar para com certeza. pensar, Sim, né? Ele é uma prova que não é barata, então você precisa ter o máximo de certeza que você vai conseguir uma pontuação legal para você conseguir atingir seu objetivo, seja ele um curso técnico, seja ele uma faculdade, enfim. Quando você faz um curso regular de idiomas,
de inglês, ou qualquer outra língua mesmo, você aprende o inglês para você se virar, né? Para você conseguir Uhum. viajar para fora, o inglês do dia a dia, para você sobreviver mesmo, né? Comunicação, né, em Isso. si. Uhum. É. E o TOEFL, ele já é um curso mais focado em estrutura de prova mesmo, porque você vai ser avaliado academicamente. Certo. Então, são textos um pouco mais direcionados, né? Então, por exemplo, na aula passada eu dei um texto falando sobre cetáceos. O que são cetáceos, né? É, o que são cetáceos. E aí eu tenho que estudar um pouco de Hum. biologia também para Aham. dar essa aula, né? Mas é muito bacana. Então, assim, tudo Você é muito. aprende, né. Eu Gente, acabo não sei o que são aprendendo. cetáceos, tá bom? É, são as baleias, os golfinhos, toda essa parte. Ai, olha que interessante, eu acabei de aprender, obrigada. Pois é, eu fiquei em choque quando eu comecei a Uhum. estudar sobre eles. Mas são textos mais ou menos nessa área, né? Então, você tem textos também que falam sobre história, história da humanidade, questões Legal, geográficas, geológicas, enfim, todo tipo de ciência que você pode imaginar, tecnologia também é abordado. Então, tem certo. assuntos muito atuais também, né? Então, eu acho válido fazer um curso preparatório por causa disso, porque aí você vai ter uma ideia do que é requerido de você na prova mesmo, né? Se você Certo. tiver um nível de inglês, já é excelente, né? Se você está aí no intermediário, no avançado, ótimo. Mas muitas vezes o aluno não tem esse background também. E aí, como é que a gente faz? Né? Se eu nunca fiz inglês, como é que eu vou fazer o TOEFL? Então é Sim, importante ter as duas coisas, né? No meu ponto de bacana. vista. Uhum. E pessoal, como eu falei, Teacher Marcus, ele dá esse teste, quer dizer, o preparatório, né? E nós aqui da Escola Discover, nós temos a certificação para aplicar esse teste TOEFL, tá? Então, já muitos alunos da nossa escola já que fizeram preparatório, que também às vezes já chegaram em determinados níveis, mas não quiseram fazer o preparatório em si, já aplicaram e já tiraram essa certificação, tá bom? Alguns já nem moram mais aqui no Brasil também, né, Né? Marcos? Você tem Uhum, algumas alunas também que moram fora do país, né? Mas é bacana compartilhar com vocês. Esse é o objetivo também do vídeo de hoje. E aí, uhum. tenho mais perguntas aqui para você, Marcos. Ó, existe só um tipo de prova de teste, no caso, né? Que é teste. Existe só um tipo de teste, TOEFL? Ou existem Não. outros? Existem outros tipos, né? Aham, O que nós temos aqui, ele é dividido da seguinte forma: listening, né, compreensão aham, auditiva, estrutura, e compreensão de texto. tá. O listening ele é composto de 50 perguntas e ele Uhum, dura 35 minutos. Já a parte de estrutura são 40 perguntas com duração de 25 minutos e o reading esqueci, 50 50. perguntas, Uhum. totalizando 140 questões. Ó, tô bom de matemática. Gente, E ele tá colando ali, tá? tô, com certeza. Chega na hora de fazer a prova, nossa, e dá um total de 115 minutos, né? Então, assim, é bacana os alunos terem essa noção de como se comportar durante a prova. Por exemplo, se Sim. você receber o listening, você não vai fazer o reading. Tudo é muito cronometrado. E Mesmo porque é brasileiro. guiado pelo próprio áudio, né? Exatamente. O examinador, né, a pessoa que está ali, diferente dos exames de Cambridge, por exemplo, que eu também já tive a oportunidade de realizar, ele não está ali, ele está ali única e exclusivamente para te entregar a prova. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre vocabulário, se você tiver qualquer Uhum. dúvida sobre língua, né, sobre o idioma em si, ele não vai te ajudar. Ele está ali para fazer a função dele de pegar a prova, te entregar a prova, pedir os documentos e acabou, Sim. né? É como se E fosse mais ou menos ali avaliações do Enem, né? isso, exatamente. Na É avaliação do aquele, Enem, aquele método ali das pessoas que ficam ali
Uhum. fazendo a ronda, assim, sabe, pela prova. Isso. Uhum. E tem uma coisa também, você não pode escrever nada no caderninho lá, né, que você recebe de perguntas, você vai passar tudo no gabarito. Então tem que prestar muita atenção. Esses dias eu Sim. estava conversando com uma das nossas professoras, a Bárbara, ela citou isso durante a aula. Ela falou assim, Marcos, lembra da última vez que eu fiz o TOEFL? Eu pulei uma pergunta na hora de preencher o gabarito, e daí ela acabou errando as demais daquela parte da prova, sabe? Eu falei assim, meu Deus, por causa de uma falta de atenção, assim, minúscula, né? Exato. Então Por tem que isso que prestar é bastante legal atenção. também a questão do preparatório, porque você tem momentos assim, né, Uhum. onde Sim. você de atenção, de tempo, porque isso também te traz também, é por isso que se chama preparatório, né, para Uhum. você se preparar para aquele momento onde vai acontecer mesmo, né, porque a gente Uhum. sabe que sempre testes, assim, são um pouco mais você fica mesmo nervoso, é normal. E aí quando você já está sendo preparado para aquilo, aquilo te traz um pouco mais de calma também, né, isso é Você importante. falou muito bem, Mari. Todo mundo sabe que a prova ela é um pouco mais complicada mesmo, ela é mais difícil. Você fica sob Uhum, pressão. Só que se você traça um caminho de preparação, você vai ter mais uhum. confiança e mais conforto, né, Sim, para realizar de forma mais eficaz a prova, né? exato. Uhum. Legal. E você eu acho que você já falou sobre as competências Uhum. avaliadas, né, porque você falou sobre o listening, então a Isso. parte auditiva, né, você Uhum. a compreensão auditiva, no caso, Uhum. aí o O- reading. Isso. O listening tem uma questão, é importante os alunos saberem disso também, os candidatos também, porque o listening ele não vem único e exclusivamente lectures, né, que são, esqueci como se fala isso em português, sabe? Speecher, É, tem conversations, né. tem conversations também, então não é uma coisa assim absolutamente acadêmica, né? A parte Aham, de listening. Então vai ter conversa, por exemplo, dentro do shopping, vai ter conversa sim. dentro do supermercado. E é interessante Informal, coisas mais, né, isso, entre coisas mais amigos, informais. Isso. professor e E, aluno. uhum. E uma coisa assim que é bacana os alunos também terem a noção é de que tipo de exercício você vai ter que realizar durante a prova. Então, por exemplo, às vezes você tem uma atividade de áudio que o áudio não termina, tá? A conversa lá e para no meio. Por quê? Isso é proposital, não é erro deles. É porque você Aham. tem que prever o que vai acontecer dado o contexto. Ah. Entendeu? Então você está ouvindo uma conversa entre dois professores e eles estão falando, sei lá, hoje a minha aula foi muito boa, blá 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 blá. O que vai acontecer depois? Então a gente fala isso, a gente chama isso de listening for prediction, né? Você prevê o que Uhum. vai acontecer. E daí, para isso, você tem que ter uma boa compreensão, né? Ai, bacana. E Uhum, aí na questão do reading, que uhum, seria compreensão de texto mesmo, né, aí uhum. vem a questão de você compreender algum, vocabulário, tem Isso. estrutura, Uhum. que mais? Geralmente são avaliados alguns pontos gramaticais, né? Você não vai ver gramática em si, né? Por exemplo, Uhum. present perfect. Mas, por exemplo, por que determinada frase foi mencionada? Ah, tá. E aí você tem as opções, né? Uma coisa também é que o TOEFL ele é sempre múltipla escolha, né? Então ele vai dar as opções para você selecionar qual opção é a melhor. E, por exemplo, você está falando sobre um objeto, né? Objeto, a gente usa o pronome it. Então, dentro daquele trecho, eles estão falando sobre um determinado objeto, sei lá, celular. E daí eles Certo. perguntam assim, ao que it está se referindo? Daí tem lá a opção cell phone, Ah, entendi, table, né? Aí você tem entendi. que checar a opção correta. Uhum. E bacana. Tem alguma coisa em relação à structure que você queria mencionar, talvez? Structure é importante os alunos saberem e compreenderem, porque, como você mesmo pontuou, existem vários tipos de TOEFL,
né? Uhum. Aqui na Discover, nós temos Listening Structure, Written Expressions e Reading Comprehension. Só que em alguns lugares, né, em algumas instituições, você tem que fazer também a parte de Speaking. Sim. E a parte de composition mesmo, né? Que é redigir sobre um tema, né? Dissertar sobre um tema. Então, é importante você saber qual é a estrutura necessária para aquele tipo de texto. Então, você tem texto acadêmico, você tem, por exemplo, review de filme, sobre o que você realmente, o que está pedindo para você. Se você for falar, por exemplo, sobre review de filme, você pode usar de um vocabulário neutro para um informal. Se você for redigir um texto que é para propósitos universitários mesmo, daí você tem que redigir um texto nível acadêmico. Então, Sim. as estruturas são diferentes nesse aspecto. Ah, entendi. Bacana. Legal saber também. Uhum. Aqui no caso, como nós já falamos, o nosso é um pouco diferente, nós não Isso, trabalhamos com o speaking e a composition, né, a parte isso. do writing. Uhum. Ok. E aí, mais perguntas, hein, vamos ver. A gente já falou sobre reprova, já falamos se conseguimos passar sem ter nível de inglês, né. Uhum. Ah, sim, a diferença eu não me recordo, mas se Hum. falamos sobre a diferença do TOEFL para outras provas, falamos? Basicamente, sim, Mari. Mas só para Aham. deixar claro, existem algumas formas de avaliação ao redor do mundo, né? Por exemplo, na Inglaterra, que foi o país que eu fiz o intercâmbio, o TOEFL ele não é tão assim conhecido, né? Eles Ah, tá. aplicam mais para o IELTS, né? Para propósitos acadêmicos. E para níveis mais avançados ainda, eles têm as certificações de Cambridge, que é FCE, First Certificate of Cambridge, CAE, e CP, que é o de proficiência mesmo, o último dos níveis. A diferença entre esses testes, por exemplo, é que o TOEFL ele tem uma validade de 2 anos, enquanto os outros não, Tá. né? Começa Uhum. por aí. É vitalício, né? Isso, é vitalício. As provas de Cambridge, elas são bem mais difíceis, elas são bem mais complexas em termos de prova em si e conteúdo também, né? Então, o TOEFL, ele é bem mais objetivo, ele é bem mais lógico, sabe? Ele não tem questões Certo. subjetivas, não dá abertura, até porque é múltipla escolha, né? Então, Hum, você não tem muita abertura, assim, para pensar no que poderia ser, sabe? entendi. Já esses outros têm essa Isso. subjetividade, assim. Então, eu acho que, para mim, o TOEFL ele é bem mais eficaz, assim, dependendo do seu propósito, sabe? Certo, Ele é entendi. aceito em mais de 120 Cin países, é, não 150 é? universidades. Isso. Tem Ai, que bacana. Entendi essa diferença. Uhum, E aí agora, deixa eu ver, a última pergunta, eu acho, só para fechar, como que a gente faz para agendar, se alguém tiver interesse, então, de uhum. aplicar para a prova, aqui na Discover, para fazer o teste TOEFL na Uhum. Discover. Bom, gente, como eu disse para vocês, eu acho que é importante fazer o curso preparatório antes, né? Quem quiser se arriscar aí também, não tem problema. Eu acho que a experiência é válida, né? Eu sempre falo para os alunos, eles chegam para mim, teacher, eu não consegui uma nota tão boa, tal. Eu falo assim, bom, agora você já conhece a prova, você já sabe o que você pode trabalhar, porque você recebe, né, a quantidade de pontuação que você tirou em cada quesito. Então, assim, por exemplo, se você não foi tão bem em listening, você sabe que você precisa ouvir textos mais objetivos, né, de listening, por Sim. exemplo, e tudo mais. Vocês podem entrar em contato, né, com a escola, tem 4656-2819, Uhum. né? Tem o WhatsApp, mas o WhatsApp eu não lembro, porque hoje em dia ninguém mais É. lembra número de nada. Vocês E podem. cada também unidade tem o seu WhatsApp também, né. Isso, E daí eles direcionam pra gente também, daí pode Uhum. ficar tranquilos.
E aí a Mari é a nossa aplicadora oficial aqui da Discover. A gente combina, galera. E eu, sinceramente, assim, acho que você só tem a ganhar fazendo essa prova, né? Às Sim. vezes o aluno fica um pouco frustrado, ai, teacher, mas eu não conseguia os scores que eu necessitava. Ok, não tem problema, né? Vamos ver o que tem que trabalhar ainda, né? Porque em cada section, né, que aí vai de listening, structure e reading, você depois vem separadinho qual é a pontuação que você tirou no seu certificado. E aí, como o Marcos disse, você consegue ver, né, em qual parte você precisa trabalhar um pouquinho mais. Então, isso é bacana também, porque te dá um norte, né, Má? Olha, nesse então eu fui super bem. Então aqui tá legal. Preciso melhorar um pouquinho mais em determinada área. Então vamos se dedicar um pouquinho mais nisso, né? É. E tem uma coisa de você se conhecer também, né? Que nem, por Aham. exemplo, alguns alunos falam assim, ai, teacher, eu não consigo ler. Porque os textos são longos, gente. Eu não vou Aham. mentir, os textos são longos e são chatos, porque são acadêmicos, né? Aham. Então, os alunos, eles falam assim, eu desconcentro. Então, tá, você sabe que isso daí é uma coisa que tá aí em você, que tá na sua personalidade. Você tem dificuldade de concentração, você perde o foco quando você está lendo um texto acadêmico. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Né? Como que você pode direcionar seu foco melhor? Então, tem todas essas questões. Tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com listening, né? Por exemplo, tá ouvindo assim, de repente, pum, desliguei. Né? Aham. Não tô ouvindo mais. Eu tô aqui, mas minha mente está em outro lugar. Aí Só você o perdeu. corpo, só É, corpo e alma, né? A mente está em exato. outro lugar. E acontece, normal. Então é treino, né? E é isso Sim. que a gente proporciona para os alunos, o treino Faz mesmo no da prova. preparatório também. E o Marcos falou em relação a agendamento da prova, mas caso vocês se interessem também em relação ao curso preparatório, nos procurem também, entrem em contato com a unidade mais perto de você ou a que você estuda, tá bom? Para que vocês consigam, daí a gente passa todas as informações em relação ao preparatório para o TOEFL. Tudo bem? Acho que é isso, Má. Muito obrigada. Eu que Tem alguma outra agradeço. coisa que você gostaria de acrescentar? Talvez que Bom, não tenha falado? não, eu acho que a gente falou tudo que era necessário em relação à prova em si, né? Se os alunos também tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, não tem problema. A gente é uma equipe, a gente Aham, trabalha sim. junto, né? Mas eu só gostaria de, né, deixar aqui que é importante para vocês, né, darem o primeiro passo, né? Como eu disse antes, muitas vezes a gente não tem muita noção do que a gente vai fazer na nossa vida. Só Uhum. que se você estiver preparado, né, as coisas ficam mais fáceis de você lidar com elas, né? Então, por Sim. exemplo, você quer fazer uma faculdade no exterior, mas você não tem nada que garanta que você tem nível de inglês, então você não vai simplesmente entrar numa faculdade no exterior, você tem que dar um passo, né? Que é Sim. tirar uma certificação que seja válida para aquela universidade, né? Então tem que ter paciência, tem que ter perseverança, né? Não, muitas vezes os alunos falam assim, ah, eu já estou cansado, não quero mais e tal. Tá, mas você está pensando a curto prazo. Nesse momento você está cansado. Só que você tem que pensar que você, né, ter uma carreira aí promissora, uma carreira que te dê, né, liberdade financeira, que te dê qualidade de vida. Então, isso é pensar a longo prazo. Você está focando no seu cansaço agora, só que você vai poder descansar muito depois, Aham. né? É Então, momentâneo, né? isso. Então, assim, perseverem, não tenham medo de arriscar, não Sim. desanimem, né? E pensem em fatos. O fato é, eu tenho isso, o que, que eu posso realizar com isso, né? E dá tudo certo. Verdade. Verdade. Ai, que gostoso! Então, muito obrigada, Má. Eu que Foi agradeço. maravilhoso. E
Vamos convidar o Marcos para mais momentos assim, mais vídeos, né? Ai, Aqui com certeza. no Discover On. E aí, gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês, tá bom? Marcos, um beijo, meu amor. Beijo, gente. Beijo, beijo, Good galera. night. See you. Beijos.